Olá, bom dia a todos. Professor Rodrigo mais uma vez aqui com vocês. E a pergunta que não quer calar, como é que foi a nossa prova? Tenho certeza que foi tranquilo, né? Dei uma olhada no teste de vocês e eu vi que foram questões maravilhosas, na qual a gente trabalhou em sala de aula. E tenho certeza que vocês aí conseguiram fechar essa prova, tá? Então, gente, como a gente está falando de prova, a gente vai corrigir hoje a nossa prova que a gente fez no sábado, né? Que é a AC2 da primeira etapa. E a gente vai analisar as questões e, além de analisar as questões, a gente vai tirar possíveis dúvidas que vocês tenham, tá? Vamos começar com a primeira questão. A primeira questão, na verdade, é uma questão relacionada à interpretação textual. E essa questão ela é muito familiar, não é? Então vamos lá. Gente, o que essa questão nos traz? Ela nos traz um texto na qual a gente tem algumas informações. Uma dica muito boa para você trabalhar questões de interpretação textual é: sempre leia as opções primeiro, tá? As opções, sempre leia as opções primeiro, tá? É muito importante vocês lerem as opções, porque aí vocês já vão estar familiarizados com a informação que vocês vão encontrar no texto e vocês vão saber identificar rapidamente qual é a informação correta, tá bom? Então ali, o texto traz como informação o que, teacher? This get is everything I have ever wanted. Então ele está falando de que aparelho? Do celular, né? Então ele coloca algumas situações, várias na verdade, relacionadas ao celular, porque vocês sabem que os celulares hoje em dia, de acordo com o tipo de celular, ele traz uma espécie de evolução, tá? De alguma funcionalidade extra que o outro celular não tem e assim vai. E nesse texto ele mostra claramente ali as informações que ele colocou. Vamos ver o enunciado, vamos lá, ó. Leia o texto e marque a alternativa que responde o questionamento corretamente, tá? Então, o que a gente faz primeiramente? A gente lê as opções, tá? Nós vamos ler as opções. A gente tem a opção A, B, C, D e E. Então, a gente lê primeiro. Depois, a gente volta para o texto. Aí a gente vai ver o que o enunciado nos pediu. E aí a gente vai ficar muito mais fácil, gente, a gente identificar qual é a resposta. Então vamos ver ali, vamos lá, ó. Veja bem o enunciado. Os aparelhos eletrônicos contam com um número cada vez maior de recursos, né? Isso aí a gente consegue comprovar facilmente. O autor do desenho detalha o quê? Os diferentes acessórios e características de um celular. Olha essa informação, muito boa. Diferentes acessórios e características de um celular. É tudo aquilo que ele coloca. Se a gente for observar, eu vou retornar aqui, ó. Então ele coloca diferentes funcionalidades de um aparelho celular. Ele coloca telephone so that annoying callers can bother me at any time. E outras informações extras, tá? E aí, o que ele diz, ó? A julgar pela maneira como os descreve, ele o quê? O que o autor quis descrever? De que forma ele quis descrever esses diferentes tipos de acessórios e características de um celular? Vamos lá para a letra A. Ele prefere os aparelhos celulares com flip, mecanismos que se dobram, estando as teclas protegidas contra eventuais danos. Será que essa é a resposta correta? Letra B. Apresenta uma opinião sarcástica com relação aos aparelhos celulares repletos de recursos adicionais. Pode ser que seja, tá? Então vamos lá para C. Escolhe seus aparelhos celulares conforme o tamanho das teclas, facilitando o manuseio. D. Acredita que o uso de aparelhos telefônicos portáteis seja essencial para que a comunicação se dê a qualquer instante?
E julga essencial a presença de editores de textos nos celulares, pois ele pode concluir seus trabalhos pendentes fora do escritório. Gente, muita informação aí, não é mesmo? Mas se a gente for dar uma olhada lá, ó, voltando aqui na imagem, ali a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 information about the use of the cell phone. A gente tem 7 informações sobre o uso do celular, tá? Gente, mas de que forma ele usa essas informações? Gente, ele usa essas informações de uma forma sarcástica. E a gente tem ali no texto alguma coisa referente a sarcasmo? Vamos ver se a gente tem. Vamos lá? Letra B, gente, ó. Apresenta uma opinião sarcástica com relação aos aparelhos celulares, repletos de recursos adicionais. Então, gente, o sarcasmo dele é expresso no tipo de informação que é colocada, que ele coloca no próprio texto. Então, a gente precisa estar bem antenado para esse tipo de informação. Tudo bem? Essa questão aí foi muito boa, uma questão de, se eu não me engano, do Enem, tá? E aí é bom a gente se familiarizar já com essas questões, porque quando a gente for fazer o Enem, a gente já consegue ter uma facilidade maior de trabalhar textos em língua inglesa. Tudo bem, gente? Show! Tá? Então vamos lá para a segunda questão. Vamos lá. Ok. Letra B, certo. Ali era só para mostrar para vocês que é a letra B. Vamos para a segunda questão agora. A segunda questão é sobre os falsos cognatos, false cognates, tá? Analise as alternativas abaixo e marque a que traz o par de palavras correto para. Eu vou ler a informação, depois eu vou ler as opções para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Mel is a very, aí a gente tem o tracinho, que é onde vocês vão completar. She always takes the right decision after thinking a lot. When I was a kid, I used to be pretty much what? I would cry for any reason. Então, o que ele pede? Que você complete aquela informação com as opções que vocês abaixo, com as opções que vocês têm abaixo. Agora, atenção, o que a gente viu nas nossas aulas? Os falsos cognatos são palavras o quê? Que elas apresentam na escrita uma ideia semelhante a que a gente pensa em português, né? Mas, na verdade, ela vai ter um outro significado. E a gente precisa estar antenado nessas situações, tá? Porque senão a gente acaba errando. Então, vamos lá para as opções. Letra A, sensitive, sensible. Letra B, tenant e tenant, né? C, sensible and sensitive. D, tenant and tenant. Letra E, ordinary and law, tá? Qual dessas opções melhor completaria aquela situação ali, gente? O que vocês acham? Vamos à resposta? Vamos acompanhar a resposta? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Letra C, sensible and sensitive. Teacher, a gente viu essas situações em sala. Lembra que a gente fez algumas atividades com o sensible, né? A gente viu o ordinary, o law, né? Mas aí a gente precisa ter muita atenção com o contexto também. Então, Mel is a very sensible. She always takes the right decision after thinking a lot. When I was a kid, I used to be pretty much sensitive. I would cry for any reason, tá, gente? Então, sensible significa o quê? O que significaria o sensible? Sensitive, sensível, né? E sensible, o que seria?
Então, a resposta é a letra C, tá? Letra C aí para vocês. Então, vamos para o próximo tópico, o exercício número 3, ó. Exercício número 3, Simple Past. A gente viu os falsos cognatos e agora a gente trabalha o Simple Past. Gente, o Simple Past, a gente viu muito nas nossas aulas, fizemos atividades, daí, essa foi uma questão muito fácil, muito tranquila de se trabalhar, tá? O que acontece com a questão? Assinale a alternativa que apresenta a forma interrogativa da frase abaixo, tá? Vamos ver a questão, vamos ver a frase para ver se a gente consegue associar com as opções. China's capital imposed a partial lockdown. Então, o que ele pede? Gente, assinale a alternativa que apresenta a forma interrogativa da frase abaixo. E qual é a única opção que eu teria como chance aí de estar correta? Vamos ver a letra A. China's capital didn't impose a partial lockdown. Será que é a correta? Não sei, vamos ver. B. Did China's capital impose a partial lockdown? Será que a B é a correta? Talvez, tá? C. Was China's capital imposed a partial lockdown? Será? Dúvidas aí, né? Did China's capital impose a partial lockdown? Talvez, será? Vamos ver. E aí, does China's capital impose a partial lockdown? Isso. Gente, muito simples. Se ele quer que você transforme a alternativa de baixo em uma frase interrogativa, eu já eliminaria de cara quem? A letra C, ó. Não tem, a letra C e a letra E. Tem interrogação no final dessas frases? Não. Então, eu já ficaria aí bem fácil para eu identificar a resposta correta. Ou é a A, ou a B, ou a D. Vamos ver qual é a resposta correta? Vamos lá? Gente, letra B. Lembram que eu falei para vocês? Olha, sempre quando a gente for fazer a interrogativa, a gente usa o auxiliar, né, que é o did. A gente nunca trabalha com do ou das no Simple Past, e sim com o did. Tá? Então, o que acontece? A gente inverte, ele fica na frente do sujeito e depois a gente complementa. Né? Então, did China's capital impose, not imposed, com ED no final, só o impose, porque o verbo ele volta à sua forma base. A partial lockdown, tá? Então a resposta correta é a letra B, tá, gente? Ele faz tudo para confundir vocês aí, colocando situações que não tem nada a ver, na verdade, né? Mas aí a gente já eliminou de cara duas questões que foram aliás, duas opções que foram a C e a E, e ficaram aí só 3 alternativas, né? E aí a gente já tem conhecimento prévio que a gente já tem nas aulas, que tem tido nas nossas aulas, é muito fácil a gente identificar a resposta correta, tá bom? Vamos lá para a questão número 4. Questão número 4. Simple past and past continuous. Atenção. Simple past and past continuous. Agora aí a gente vai trabalhar 2 tempos verbais, tá? Simple past e past continuous. O que o enunciado nos exige? Identifique a alternativa que completa o período abaixo corretamente. Fique atento aos tempos verbais. Isso aí é a grande dica para vocês aí, estarem atentos aos tempos verbais, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou ler a frase e aí a gente vai analisar as opções. Somebody, aí traço, e vocês vão ter que trabalhar com o verbo knock, né? Somebody on the door, while aí vocês têm o verbo read the newspaper, tá? Então, o que acontece? Eu tenho as opções. Letra A, was knock, reading. Será que está correto, gente? Vamos ver. Letra B, knocked, reading. C, knocked, read. D,
knocked, was reading. E a letra E, knocked and were knocking. E aí, gente? Ora, ele está pedindo, ele tá pedindo os tempos verbais no simple past e no past continuous, tá? Então, vamos ver as opções. Vamos ver ali, somebody. Qual situação caberia ali com o uso do verbo knock? E aí, somebody knocked on the door. Gente, para quem não sabe que tipo de verbo é esse, é o verbo bater, né? Alguém bateu na porta, enquanto o quê? Eu estava lendo o jornal. Ó. Somebody knocked on the door while I was reading the newspaper. Olha aí. Então eu tenho simple past e past continuous. Ambas no passado, mas ambas com suas devidas estruturas. Tudo bem? Então uma questão também fácil aí para vocês. Vamos ver a próxima questão. Ok. Vamos lá para o exercício número 5. Exercício número 5. Tá? Então vamos lá. Used to. O que eu falei para vocês sobre o used to? O used to é uma expressão que a gente utiliza para falar sobre hábitos ou situações que a gente realizava com frequência no passado, mas que hoje a gente não faz mais. Algo que a gente fazia no passado, que era comum, que era frequente, tá? Mas que hoje a gente não faz mais. Então, essa é uma questão muito boa para a gente usar aí as estruturas com o used to, na verdade. Então, o que ele pede? Ó? As frases abaixo devem ser preenchidas com used to, né? Identifique a alternativa que traz a forma correta para cada frase. Então, gente, muita atenção. Ele colocou 3 frases. Dentre dessas 3 frases, vocês vão ter que colocar a estrutura correta do used to, tá? Ou vai ser afirmativa, ou vai ser negativa, ou interrogativa, e assim vai, tá, gente? Vamos analisar a primeira frase ali, ó. Jake, aí eu tenho o traço que é para vocês completarem com a estrutura. To be scared of spiders. Vamos para a próxima frase. Katie and Ernest didn't to like school. Tá? E a próxima. Did Jasmine espaço, né? To go to a different school. Então, dentre as opções, o que eu tenho ali? Vamos para a letra A. Used. Seria cada um ali referente a sua estrutura, a sua frase, na verdade, né? A frase 1, 2 e 3. Letra B. Used, use and used. D. Use. E letra E, used, use. Gente, vamos ver qual é a resposta que caberia ali nas 3 frases que a gente acabou de visualizar. Vamos lá. Gente, letra E. Ó, vamos entender por que a letra E. Jake used to be scared of spiders. O que acontecia? Ele costumava ter medo de aranhas, né? Por que caberia ali o used to? Porque é uma frase que está na forma afirmativa. Então, só o que está faltando ali? Só o used, tá? Porque eu já tenho a estrutura to be, né? Próximo ali, ó. Katie and Ernest didn't use to like school. Gente, frase negativa. Lembra que eu falei para vocês, gente? Na negativa, quando a gente for usar o use, a gente usa sem o desenho no final. Por quê? Porque essa estrutura, ela volta à sua forma base, né?
enquanto que na afirmativa eu uso use it to, na negativa eu já utilizo use to, sem o D no final, tá? E a próxima frase ali, ó, interrogativo, interrogative. Did Jasmine use to go to a different school? Então, só o que está faltando ali é o use, né? Porque também na interrogativa o verbo volta à sua forma base, ou seja, então vamos recapitular aqui, ó, afirmativa, o verbo fica used, com o D no final, e negativa e interrogativa, o verbo volta à sua forma base, que seria o use, sem o D no final, tá bom? Então, a alternativa é essa questão aí. Então, vamos lá para o exercício número 6, tá? Mais um texto aqui para vocês, mais um texto. Então, vamos lá. Gente, interpretação de texto and name connection. Então, vamos lá. How fake images change our memory and behavior. Então, eu vou ler o texto para vocês e aí a gente faz as possíveis, lê as opções e faz as possíveis correções. Aliás, a gente analisa a questão. Então, vamos lá. For decades, researchers have been exploring just how unreliable our own memories are. Not only is memory fickle when we access it, but is also quite easily subverted and rewritten. Combine this susceptibility with modern image editing software at our fingertips like Photoshop, and it's a recipe for disaster. In a world where we can witness news and world events as they unfold, fake images surround us, and our minds accept these pictures as real and remember them later. These fake memories don't just distort how we see our past, they affect our current and future behavior, too, from what we eat to how we protest and vote. The problem is there's virtually nothing we can do to stop it. Continuando o texto. Old memories seem to be the easiest to manipulate. In one study, subjects were showed images from their childhood, along with real images. Researchers snuck and manipulated photographs of the subject, taking a hot air balloon ride with his or her family. After seeing those images, 50% of subjects recalled some part of that hot air balloon ride, though the event was entirely made up. Então, gente, esse texto fala sobre o quê? Fala sobre imagens, né? Algo relacionado a imagens, ao uso de novas tecnologias, né? E assim vai. Então, o que o enunciado nos pede? A reportagem apresenta consequências do uso de novas tecnologias para a mente humana. Nesse contexto, a memória das pessoas é influenciada pelo quê? O que é claramente colocado aí no texto? A memória das pessoas é influenciada pelo quê? Alteração de imagens, exposição ao mundo virtual, acesso a novas informações, fascínio por softwares inovadores, interferência dos meios de comunicação. O que vocês acham aí? A, B, C, D ou E. Vamos ver qual é a resposta correta. Letra A, alteração de imagens. Então, a resposta correta é a letra A. Ele deixa claramente aí no texto, ele faz referência a essas alterações de imagens, né? Ele dá como exemplo como a memória dessas pessoas são influenciadas pela alteração de imagens e assim vai. Gente, eu queria fazer uma revisão rapidinho só do uso do be used to, aliás, do used to com be used to
só para finalizar a nossa aula. Só aquele outro slide lá, para a gente finalizar nos nossos restantes finais aí, tá? Então vamos lá. Foi um dos nossos últimos assuntos na qual a gente trabalhou, e eu lembro que em uma das nossas revisões, a gente teve que trabalhar um pouco rápido o be used to por causa do tempo. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais essa diferença entre eles, para a gente finalizar de uma vez esse tópico, tá? A diferença entre o used to e be used to. Então vamos lá. Gente, vocês sabiam que o used to ele é considerado um verbo modal? Tá? Apesar deles não estarem lá na lista, dele não estar lá na lista como verbos modais, ele se comporta como um. Tá? Então eu vou ler para vocês e aí a gente vai tirar as possíveis dúvidas. Ó. Used to is considered a modal verb, though an unusual one, since it is only found in the past tense. Então, choose used to say that something existed or happened repeatedly in the past, but does not exist or happen now. Então, gente, é tudo aquilo que eu já falei. É algo que acontece no passado, é um hábito que você realizava com frequência no passado, mas que hoje você não faz mais, tá? Então, professor, muita gente confunde isso, por quê? Porque acaba usando o simple past sem o uso da estrutura used to. Mas se você for fazer referência a um costume ou uma atividade que você realizava com frequência, o correto é usar o used to, tá, gente? Então, cuidado. Então, for example, I said, I used to eat pancakes. That means I ate them repeatedly in the past, but do not anymore. Então, quando eu digo assim, ó, I used to eat pancakes. Eu comia panquecas lá alguns anos atrás, mas hoje eu não faço mais isso, né? Aí já me encantei por outras coisas, então panquecas já fazem parte do passado, né? Então, vamos lá. Vamos lá para o próximo, ó. Vamos lá para a estrutura. The sentence structure for used to will always go like this. Então, the sentence structures for used to will always go like this. Então, isso aqui a gente vai falar sobre a estrutura base do used to. Então, ó, você vai precisar do sujeito, de quem? Mais o used to, mais o base form, que é a forma base do verbo, né? Então, vamos lá. The base form of a verb is its shortest form with no s ending. Look for that structure in these examples, including my own. Então vamos lá, ó. Eu tenho 3 exemplos ali com used to. Então vamos lá. I used to eat pancakes, but now I enjoy something lighter, like yogurt and fruit. Né? Eu costumava comer panquecas, mas hoje em dia eu prefiro algo muito mais light, né? Como iogurte, frutas e assim vai. Então vamos lá. Próximo exemplo ali, negativa, né? Não, continua afirmativa. Então, Sasha used to live on Atlantic Avenue near Vanderbilt Street. Então, ela costumava morar naquele mesmo endereço ali, né? Na Avenida Atlântica, próximo à Rua Vanderbilt, I think, yes. Então, a negativa ali. He didn't use to believe in ghosts, but he said he saw one at his grandmother's house. Olha aí, gente. Ele não costumava, né, acreditar em fantasmas, mas ele disse que viu um na casa, o quê? Na casa da avó dele, né? Então, aí eu coloquei 2 exemplos na afirmativa e um na negativa para a gente visualizar. Então, esse é o used to, tá? Para desmistificar aí alguma incoerência, alguma dúvida que vocês tenham ficado aí, permanecido com essa dúvida. Então, vamos lá para o próximo tópico.
Então vamos lá. Ah, tá. Falando sobre a negativa e interrogativa. As you just heard, the negative of use to is did not use. A negativa do use to é did not use to ou didn't use to, tá, gente? Que é o mais comum e o mais utilizado é o didn't use to. Notice the word use does not end with the letter D in the negative. That is because did is already in the past tense. Então, ó, use to, a gente não coloca o D depois do use, tá? Porque o que? O did, ele já indica que a frase já está no passado, tá? Então, qual é a forma base? Sujeito mais did not or didn't use to plus base verb, né? I didn't use to eat vegetables, but now I love it. Julia didn't use to wear small clothes. Então, ali dois exemplos na negativa. Vamos ver a interrogativa. In the interrogative form, you change the auxiliary position, did, with used to, and the verb in the base form. Então, você muda o quê? Você inverte. O auxiliar, o did, fica na frente do sujeito, e depois você complementa a frase. Então, did plus subject, plus used to, plus base form. Então, aí, did you used to live in London? Essa é uma interrogative. Did she used to have a good behavior? Então, eu tenho duas frases ali na qual que eu inverto o auxiliar na frente do sujeito, coloco a estrutura used to com o verbo, né? E eu complemento a frase. Tudo bem? Bem tranquilo isso aí. Então, vamos lá para o be used to. Esse é o que eu quero que vocês tenham mais cuidado, tá, gente? Então, be used to. Qual é a diferença entre o used to para o be used to? Muito simples. Used to é algo que você... Uma atividade ou um hábito seu que você realizava no passado, mas que hoje você não faz mais. E o be used to é algo que você o quê? Está ou estava acostumado a fazer, tá? Mas deixou de ser um hábito, deixou de ser algo que você realiza com frequência? Não, não deixou. Então essa é a grande diferença. Então vamos entender ali através do contexto, ó. Choose be used to say you are accustomed to something, and so it seems normal or usual. If you are used to something, it is not difficult, new or strange. O que ele quis dizer ali? Se você precisa usar a estrutura be used to, tá? É algo que você tem o costume de fazer, que você está acostumado a fazer ou estava, porque você também pode usar o passado com essa estrutura, tá, gente? Então, é algo que não é difícil, nem novo, nem estranho para você. Você ainda realiza essa atividade, tudo bem? Então, vamos lá. In be used to, the verb be can take the present, past, or future tense, though future is less common. And the words used to are adjective, not a modal verb. Nesse caso, ele passa de função, digamos, de função verbal, de verbo modal para o quê? Para adjetivo, né? Se a gente for trabalhar a estrutura used to apenas, tá? Se a gente for fazer uma comparação entre os dois. Earlier, you heard the present tense, am, in my sentence. For example, I am used to waking at sunrise. That means I am accustomed to it. Então, gente, ó, I am used to waking at sunrise. Então, ó, o que é que eu preciso? Do sujeito, sempre, do verbo to be, por isso que ele é be used to. E depois do quê? Do verbo com auxílio de quem, gente? Do ing. Eu lembro que numa das nossas últimas lives, uma aluna me perguntou, tio, tenho que colocar o ing no verbo principal, referente ao be used to? Tem que colocar, tá, gente? Se aparecer um verbo, depois da estrutura used to, você precisa colocar o ing, tá? Só que tem outras situações que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá.
Ó, the sentence structure goes like this. Como é a estrutura? Sujeito mais subject plus be plus used to plus gerund, noun ou pronoun. Então o que acontece, gente? É regra, professor, eu colocar, acrescentar após o verbo ing, depois do used to, um verbo que tenha ing. Se a frase exigir um verbo, sim, mas nem sempre ela vai exigir um verbo. Às vezes ela vai exigir um substantivo, ou às vezes ela vai exigir até mesmo um pronome. É o que a gente vai ver nos exemplos aqui. Ó. In other words, the phrase be used to will be followed by some kind of noun, whether gerund or otherwise. You may remember that a gerund is a kind of noun that ends in ing. Então, gerúndio é que são aqueles verbos, né? Aquela estrutura que a gente acrescenta ao verbo ing, né? Esse é o gerúndio. Então, vamos lá. Listen to a few examples, including my own. Pay attention to the verb tense of be. And note that nouns follow be used to. Então, vamos lá, gente. But I've been going to this class for a year now, so I am used to waking at sunrise. Então, gente, é algo que faz parte da rotina dessa pessoa. Tá? Ela está acostumada, né, a fazer isso. Então, a grande diferença é essa. Então, vamos lá. Eu venho indo para as aulas de um ano em diante, né? Por um ano. E essa pessoa já está acostumada a acordar, né, muito cedo, né? E aí, por fazer parte da frequência dos hábitos dessa pessoa, eu utilizo be used to. Então, I, por que eu usei o am? Por que eu usei o sujeito I, né? Então, I am used to waking at sunrise. Então, waking com ing, tá? Porque ali eu tenho um verb. Próximo exemplo. She doesn't think Demi is strange. She's used to him. Gente, uma estrutura nova para vocês, ó. She doesn't think Demi is strange. Ela não acha Demi estranha, né? Por quê? Porque ela está acostumada com, na verdade é ele, né? Ela não acha o Demi estranho, né? O Demi é um jovem rapaz aí. Então, ela está acostumada com ele. Não necessariamente depois do used to ali, eu precisei usar um verbo com ing. Eu só usei um pronome. Então, she is used to him. Ela está acostumada com ele. Viram aí a diferença? Isso aí é novo para vocês, tá? Então, próximo exemplo. Look, the bird is frightened. It is not used to large crowds. Então, gente, olha, o pássaro está assustado. Ele não está acostumado a grandes multidões, né? E assim vai. Olha ali, eu tenho a negativa do used to. It is not used to large crowds. Mas eu não tenho um verbo ali depois do used to. Eu poderia dizer que eu tenho um noun, um substantivo? Poderia também. Notice that the negative for be used to is be not used to. A negativa do be used to usando be, que seria a estrutura, vai depender do sujeito que você vai usar, o I am, you are, he, she, it is, tá? E incluindo not used to, tá, gente? Mais exemplos ali, ó. He is used to driving on the right because he has been living in London for a long time. Então, né, isso faz parte da rotina dele. Ele não deixou de fazer isso, tá? É algo que ele está acostumado a fazer. Então, I am used to waking up before 6 a.m. Então, eu estou acostumado a acordar o quê? Antes das 6 da manhã. They are not used to food from
India. Eles não estão acostumados com o quê? Com a comida lá do país da Índia, né? He is not used to Boston. And I am not, he is not used to Boston, que ele não está acostumado a Boston, né? O local lá onde ele vive. E I am not used to him. Eu não estou acostumado com ele. Quando eu digo, por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu conheci há poucos minutos e nos convida para sair, ou algo desse tipo. Aí eu posso dizer, I am not used to him. Eu não estou acostumado com ele, então eu não vou sair com ele ou com ela, vai depender da situação, tá bom, gente? Então, era basicamente isso. Está acabando o nosso tempo. Queria agradecer a todos pelo carinho, pela atenção. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Que aí vocês podem me mandar dúvidas que eu respondo com todo carinho para vocês. Ok? rodrigo.mouzinho@yahoo.com.br, tá, gente? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, mandem as dúvidas ali pelo e-mail que eu respondo posteriormente. Grande beijo. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye.